Oi, Beta, tudo bom? Desculpa a demora, Tem probleminhas de pro- conexão. Foi o que eu falei, deve ser algum problema de conexão. E já fez até piada. Eu Ah, falei que se você parasse em Varginha, o ET tinha te abduzido. não, mas o pior que não era não é nem Varginha. É a boa e velha Juiz de Fora. Ai, ai. Ô, E a gente, gente boa noite. hoje, né, Dia dos Pais, né? Peraí, ó, vamos só ver aqui. Deixa eu só ver que eu perguntei para eles o que eles estavam lendo da Nora, né? O Renan lembrou uma coisa boa, que o Mitch, de um herói em Nova York. Lembra dessa história também antiga? Essa acho que eu não li, não. Não? Ou se esqueci. É bem minha Se eu não cara me ler as engano, coisas. se eu não me engano, ele desenha quadrinhos, não é, Renan? Tem uma história. Eu acho que vem duas histórias no livro e uma delas tem um. Eu acho que desenhista de quadrinhos, né? Não, essa não tô lembrada, não. Ela é bem antiga. Mas vamos organizar aqui. Deixa eu pôr um fundinho. Ó, eu fiz dois fundinhos bonitinhos aqui. Tem esse e tem esse aqui, ó. Vamos começar com esse aqui. Que é... Peraí. Eu mudei o fundo hoje. Eu tô na frente da outra estante aqui. Eu Não, só eu que tô olhando se acende uma das luzes. Peraí. Vou ali acender luz. tá muito ruim a luz de frente aqui ou tá tudo ok para vocês? Não é a minha. Não, mas a minha tá. É Manhattan, isso aí, Sônia. Ah, por isso, esse aí, Manhattan ainda não li. Que tem, são duas, se eu não me engano, vem duas histórias no mesmo livro, né? Você viu, ó, eu abri a porta porque ela é vidro, daí ia ficar, né, dando um reflexo. Tá muito claro a luz, a Tá, luz em cima, em mim, não. tá um pouquinho só, estourando um pouquinho. Deixa eu puxar aqui para arrumar isso. Peraí. É que tudo depende da posição É, que a é gente igual fica. aqui, eu tinha arrumado, aí não quis ficar, aí eu fui consertar um negócio, piorei outro. Melhorou assim ou ainda tá estourado? Tá melhor assim? Tá melhor. Hoje Eu, nós duas parecemos que estamos aí nas sombras. ou assim. Eu acho que do outro jeito fica melhor, né? Ou tá. Porque senão fica só a luz de cinza de cima. É, eu tô Vamos lá. tentando. Vamos nós. Ficou torto agora. Eita, nós fui mexer. Peraí que eu vou puxar isso aqui. Vamos mudar ela de posição. Vamos deixar ela tão de cima Então, que. trem. É, nós, Ai, gente, que já estamos arrumando aqui as coisas. Calma. Muita calma nesse quem momento. sabe faz ao vivo. O Renan tá falando da média aqui, se a gente vai falar da média dos Hurley aqui. Como Então, está? Renan, a gente fez uma listinha. Mas, obviamente, eu não sei a Rosana. Eu já até, acho que até já comentei, né? Que as beta divertidamente hoje estão terríveis. Tá uma para cada lado da sala de controle, eu não sei o que aconteceu com elas. Hoje eu também. Hoje a novela mexicana aqui tava brava, viu? Então, assim, eu vou pedir desculpas antecipadamente, porque eu acordei naquele dia de Dory com as divertidamente tudo doida. Então, vamos ver o que vai dar, pra gente lembrar. Pra você ter ideia, eu tinha cismado que tinha um livro que o fator que desencadeava era o pai. Aí eu fui pesquisar, não era. Ai, meu pai do céu. Ó, vê se melhorou. Vê Tava se lendo. agora melhorou. Tá estourando ainda ou dá pra. Porque eu já Não, sou dá branca. pra ir. Eu sou branca igual papel. Eu tô fazendo concorrência com a Nova Harper, aqui ela pode não gostar, né? É. Ela pode não gostar, e sabe como é que é, né? Se eu colocar uma Bem, ela luzinha. já se manifestou, né? Porque até eu entrar hoje, Ó, ficou menos estourado, assim, não ficou? Ficou mais. acho Eu que deixei. melhorou. Então, beleza, vamos lá. Tá Vamos todo lá. mundo. Hoje eu não fiz lista, não. Então, assim, conto com seu bom senso aí pra gente lembrando. Que a gente fez aquela listinha e eu não consegui anotar nada, porque tão enrolado que foi aqui. Gente, tem bastante coisa pra falar hoje, ó. A Sônia lembrou bem, ó. Manhattan louca e desvairada. O livro 1 é o herói Nova York, que é o que o Renan falou que tem o Mitch, que é um pai bem bacana.
E o livro 2 é Jogo de Espelhos, que também saiu separadamente, esse Jogo de Espelhos. É um livro bem Acho que antigo. o jogo de espelho tá aqui Olha, em algum tem um lugar. gato maluco correndo para lá e para cá, que de repente cai tudo, ele vai levar uma bronca, esse malandrinho. Ele tá enlouquecido, gato, Se ele pular aí, a gente pergunta a opinião dele. não é? Tá no momento gato doido, né? Ele tá naquele ataque que o gato só falta subir no teto, sabe qual que é? Uhum. Sei. O senhor Stanislavski, o Ray Queen. É, sim, Renan. Ó, vamos começar só fazendo um comentário. Não sei se vocês já leram Noites de Tentação, da série Cordina, que é o quarto livro. O quarto livro, a Camila de Cordina, ela tem um momento tipo, cansei, não quero mais, não gosto mais de ser princesa, sabe, viver aqui. Aí ela aquela cansa dos paparazzi, né? Ela taca a tesoura no cabelo e acaba indo parar vamos dizer assim, que ela acaba indo trabalhar para um cara numa. Deixa A eu ver se é Nora, Glória. a Nora gosta muito de cabana no meio do mato, né, gente? Impressionante isso. Só que Tô assim, olhando se ela vai pro Oregon, mas acho que não é pro Oregon que ela vai, não. É outro não, lugar. não, não. Aí ela acaba indo ajudar, eu acho que é Nate o nome do cara. Vermont. Deixa eu só ver o nome da criatura, que eu não vou. Ela, não, ela vai. Vermont. O É o cara Delaney. Delaney. Ela vai trabalhar para ele lá, né? Tá tudo muito bem, ela faz tudo muito certinho, porque ela, como uma boa princesa, ela aprendeu tudo, né? Para poder saber mandar, né? Vocês sabem que não adianta nada você não saber fazer, porque quem não sabe fazer também não sabe mandar, né? Não é verdade? Tecnicamente. Não, saber fazer não é saber. Não, eu sei. O problema é que tem muita gente que não sabe fazer, mas adora mandar. Ah, bom, isso é verdade. E é péssimo, né? Porque ela não sabe nem o que tá mandando ali, né? Então ela Exato. acaba batendo um papo lá com os pais pelo telefone, só que ela fala em francês, só que o arqueólogo também fala, né? Aí o que que acontece? Aí ele descobre que ela é a princesinha, né? Porque ele não tinha se ligado que era ela. Só que nisso os pais dele vão dar uma de Daniel McGregor. Veio o pai e a mãe lá para ajudar. Então aí no caso, os pais eles têm uma influência, né, eles têm uma influência sobre o Eles filho, piam. então eles espiam, exatamente. Uma coisa característica na Nora é assim, ela não tem um livro que fale sobre pai, especificamente, apesar do Renan ter lembrado bem do Mitch, de um herói em Nova York. A pegada da Nora é um pouco diferente, ela não é igual aqueles livros, por exemplo, que a moça tem um filho, aí o pai vai atrás, e aí o pai passa a ser uma figura muito presente, ou os pais serem uma figura muito presente, tirando os McGregors, né? Não é, Beta? Não sei se você Presente até demais, não é, porque o né? nome é Daniel McGregor, que a gente vai ter um destaque especial sobre o Daniel McGregor. Calma aí, gente. Ele é o concurso da vez, né? Não é? Por exemplo, a outra família também que a Beta lembrou Só muito, para o Ethan. só pra falar, Oi. A Camila é filha da Gabriela, né? Isso, da Gabriela, exatamente. E aí, então, quem quiser, quando ler a série de Cordina, quem ainda não leu, esse aqui acho que é o segundo livro da série, da Princesa Gabriela. E quando a Nora revisitou a série, escreveu a história da filha dela, que é a Camila. Que foi escrito muitos anos para frente, né? Um acho que foi na década de Foi, 90, esse já em 2000, né? Que ela acho que esse escreveu. aqui é 99, se eu não me engano. 99. Já estava Acho que é lá com 90. o pé, já estava com o pé em 2000, vamos dizer assim. Engraçado, aqui publicado em 2002, mas eu acho que ele é de 99. Mas enfim, ele já é bem depois. Ele é bem, então, ela é bem depois da série. Então, assim, o que eu noto é que nas séries, ela apesar de ter a figura dos pais, não é tão forte quanto em outras escritoras. Por exemplo, na trilogia trilogia não, na quadrilogia lá da saga Da do gratidão. da gratidão, eu ia falar coração, a louca. A saga da gratidão, que tem a história do Ethan, que você gosta bastante, né, Beta? Isso. E depois a gente vai fazer uma live só dele. Mas se você quiser falar um pouquinho aí, como ele é seu personagem queridinho, eu não vou dar pitaco. Mas o Ray, que é o pai, que é o casal que adota o casal que adota as crianças, que são tudo
vamos dizer assim, são os futuro meliante, ele é uma figura paterna muito importante, né? Tanto que na live que nós fizemos sobre a quadrilogia, falamos bastante sobre... Quando a gente falou do Cameron, né? Do primeiro isso, livro. Uhum. Mas fala aí do seu personagem querido, que é o Ethan. Não, eu acho que aqui, na verdade, falando do geral, né? Pegando a presença do pai, por quê? O pai tinha sido uma referência para os 3 primeiros, né? Já que na primeira saga, digamos assim, o Seth ainda era criança. Ele iria se tornar essa referência que ele tornou para os mais velhos para o Seth. Só que aí ele morreu. E eu não estou dando nenhum spoiler, porque isso acontece no primeiro capítulo do primeiro livro. Né? Na primeira página já é o acidente, né? Ele já está internado. E aí, o que acontece? A trilogia da gratidão, ela usa a perda desse pai, já que eles também já tinham perdido a mãe, né? A mãe adotiva. Mas é a perda desse pai que começa a costurar as histórias, o que eles ainda não tinham resolvido sobre si mesmos e o que eles precisavam resolver dali para frente. E também ele deixa um mistério referente ao Seth, né? Sim, porque fica a dúvida, o Seth, ele é filho dele, é um filho fora do casamento, então, e o cara é sacana ou não, né? Quem que é essa criança aí? Então, no fundo, depois de uma vida, porque eles foram adotados, os 3 meninos, né? Tanto o Cameron, o Philip e o Ethan, foram adotados em torno dos 13, 14 anos. E quando o livro começa, eles estão na casa dos 30, né? Chegando nos 30, mais ou menos. Então, assim, a referência de vida deles era esse homem. Esse homem morreu. E aí começa a acontecer um monte de situações que levam ao questionamento de será que eu realmente conheci o homem que me criou? Ou eu idealizei ele tanto e eu não conseguia ver que havia mais coisas? Então, é um caso onde a Nora trabalha a figura paterna a partir justamente da ausência dela. Se bem, né, que a gente já falou nesse caso aqui, é um ausente não tão ausente porque ele volta para dar pitacos, né? Porque a Nora gosta de um fantasminha. Então aí depois vai. A gente já fez a live, quem quiser depois pode procurar tanto no Instagram do Nora Roberts BR ou no meu canal do YouTube, a live tá lá, do Arrebatado pelo Mar, e depois a gente vai fazer dos outros. De um por um, porque é aquela série que a gente gosta de ir nos detalhes. Né? Porque mas ela é muito querida, né? Ela é uma série muito querida. E ela é bonita, é uma série boa de ler. É aquela assim, eu tô esperando a receita de lasanha da Ana até agora. Outro aqui que é pai e filho. Também, eu dei uma garimpada aqui, eu larguei tudo aqui atrás, porque eu ia colocar na cadeira aqui do lado, né? Pra ficar mais fácil pra eu pegar. Adivinha o que aconteceu? Caiu tudo. Vai ficando aqui atrás, eu vou pegando. Daqui a pouco alguma coisa vai cair aqui. Então vocês não se assustem. Essa aqui é das antigas também, é do baú. Ronda Noturna. Nossa, essa daí é a série que a gente fala que é a precursora da série Mortal, né? Que a gente brinca. Exato. Lá todo mundo desconfia. Né? Assim, quem não desconfia quando lê vai desconfiar, porque nós que já desconfiamos, estamos passando a desconfiança para frente de que a Nora meio que testou algumas coisas aqui, que ela foi escrevendo. Já estava naquela época que ela estava escrevendo muito romance com assassinato, como a gente já falou, dos 2 últimos, né? Do Escalador de Parede, dos jornalistas que vão investigar o crime no pântano. Ela já estava escrevendo coisas, uma pegada policial, misturando com romance, vendo como que ia dar, e acho que ela chegou aqui num ponto que ela olhou e falou assim, tem ideias. E aí as ideias, eu tenho. Gente, assim, se ela algum dia virar e falar que não fez isso, eu vou ficar frustrada, porque eu tenho certeza que aqui é um embriãozinho. O Jonah Blackhawk, Jonah Blackhawk, que é do último livro dessa série, que é o Paixão Obscura. Paixão Obscura. Esse daí, ele é o Herc, é o rascunho do Herc, assim, sem a menor... Vai ver que ele é o pai do Herc, a gente não sabe, porque não ele é o Herc que nasceu. Já pensou? Não, porque o pai do... calma aí que eu vou chegar nessa história do pai do Herc. Não, mas o Herc é outro... Enfim, aqui, para quem não conhece, é o Boyd Fletcher, que é um investigador da polícia, e ele é chamado para investigar um caso de... Como é que é? Stalking, né? Acho que é de uma locutora de rádio, a Cilo Herc. Ela tá sendo atacada, isso. Isso, o sobrenome dela é Herc mesmo. Tô falando... Um dia a gente faz umas lives só da série da série noturna pra gente falando. O que eu acho que a série mortal tem a ver com ela. E aí acho que ela tá sendo perseguida.
se eu me lembro bem, e ele está investigando esse caso. E aí, claro, né? Depois, os dois vão investigando, resolve caso, se entende caso, tem um monte de filho, tanto que tem um outro livro da série que citam que as crianças Fletcher eram encapetadas, né? Eram os capeta em forma de guri, como diz a música. Mas depois uma das crianças tá grande, que é a Alison, e ela que conhece o Jonah Blackhawk. Então aqui, a história dos pais e a história da filha. Filhos, Sabe? Acho que ela é a única da série que desenvolve a história de filho, porque as outras todas é a irmã da Sila, ou a parceira do Bob. Não é? Tem sempre os laterais. Tem aquela capa horrenda que a gente tem que fazer. Deixa eu ver mais. Cadê? Enfeitiçado. Vamos nós. Aqui a gente já falou rapidinho semana passada. Sim. Né? E numa outra os live pais... já falamos sobre o Tem umas 3 lives que a gente tá falando deles, né? Tem umas 3 ou 4 lives que a gente tá falando. Eles dão um jeito de entrar nas lives, quando mesmo não tem assunto. Os pais deles, né? São bruxos, né? Tem dons mágicos. Transmitir esses dons para os filhos. Em cada livro, ou cita uma conversa, ou aparece os pais. O da Anastasia, é o mais legal, porque tem uma reunião de família muito doida no Halloween, que é engraçadíssima. Então, assim, tem a relação de pais e filhos e um lobo no meio do Oregon. É o lobo! E o lobo, entendeu? Assim, essa aqui é a família muito unida e também muito oriçada. Esse aqui é aquele parente que mora longe e quer distância de todo mundo. Bota longe disso, no meio do Oregon. Então, assim, quem gosta de livro leve, relação familiar, ainda tem o caso de ter o pai viúvo, que a gente já falou dele também, que é o Boone Sawyer, que entra, ele abre a boca nesse livro, na primeira parte dele, só para dar uma parada na água, só para falar o que não deve. Tem um caso, não, até aqui, ele ajuda a desvendar, o Sebastian ajuda a desvendar o sequestro de uma criança, mas no caso, acho que cita mais o papel da mãe, né? O desespero maior era o da mãe, para recuperar o filho. Deixa eu ver, como é que tem aqui. O Renan pediu, então eu vou pegar aqui. Cadê? Da médica. Os O'Hurleys era a minha dúvida. Por quê? Das minhas lembranças, eu tinha boas lembranças dos pais, do casal O'Hurley, dos patriarcas, né? O Frank e a Molly. Só que eu cheguei num impasse. Por quê? Eu gostei desse livro. Eu não gostei. Adorei. O do Tracy você também não gostou, né? Isso aqui não dá para entender esse livro. Mas é justamente nele que eu vou ficar. Porque aqui o erro, na verdade o erro, eu até falei isso na minha resenha. O que eu senti de errado com esse livro é aquela história de cria periquitos, cria cavalinhos, cria tudo, mas não cria expectativas. Né? Cria pôneis malditos, mas não cria expectativas. A série tava tirando a Maddie, esse poço de alegria infinita, a série tava indo numa toada tão boa que eu falei, quando chegar aqui vai ser ótimo. Não foi. Quem mandou criar expectativa? Mas, né? A culpa não é da Nora, a culpa é minha. Mas o dos outros livros, a gente tem a presença dos pais, por quê? Os pais, eles eram artistas itinerantes. E eles tiveram trigêmeas idênticas. E as trigêmeas, eles empurravam as meninas para a carreira artística. E a única que não quis foi a Abigail. Porque a Maddie, Alegria, o Lulante, foi para o teatro e a Chantal foi para o cinema. E esse aqui foi para longe da família. É outro também que não quis. Mais um pouco ele ia para o meio do Oregon, né? Encontrar o lobo e os dois serem mal-humorados. Oi? A ovelha desgarrada. Exatamente. Por isso que eu falei, mais um pouco ele ia para o Oregon, ficava best friend desse aqui, cada um numa montanha, e no Oregon sendo felizes para sempre. Cada qual no seu cantinho. E aí o que acontece? Aqui rola meio que um acerto de conta entre pai e filho. Porque o Frank tinha muitas expectativas com o Tracy. E o Tracy tinha uma insatisfação enorme com o Frank. E a gente
aí cada um se entenda o que sente pelo livro. Eu fiquei frustrada com o livro. A minha mãe achou chato. E olha que pra minha mãe achar um livro chato, É ela difícil, virou, é chato. Não, porque ela me entrega, adorei, ela quer contar a história toda. Esse aqui ela me entregou, é chato. Então, assim, vocês podem ter essa noção. E o Renan tinha comentado que ele achava, que ele tinha, que a rancinho que eu tenho da esfuziante aqui, ele tem do pai. E, de certa forma, o pai merece esse ranço. Mas, assim, é uma série boa? É, pelo primeiro e pelo terceiro livro, especialmente. Mas isso depois a gente faz uma live de cada um, aí a gente falando desabafa mais. sobre esse. Ô, Beto, você chegou a ler o Testamento? Testamento. Que é Acho que não. Zé que ele morre, aí ele faz as filhas, que ele tem uma filha com cada mulher, irem morar Ah, no rancho, lá na fazenda, e elas têm que tudo morar muito durante o período lá para sem se poder matar. sem se matar, o que é uma coisa muito difícil, porque tem uma que é a dondoca, né? A outra tem várias lá, uma que tá desesperada por dinheiro, a que mora lá mesmo, que fica puta por causa das outras, né? E tem até um filme que foi feito, que também mostra, olha que pai bonzinho, né? Vocês, só que no fundo, apesar de ele ser um tremendo de um filho de uma né? Ele acaba fazendo uma coisa boa, ele reúne as meninas todas, e é bem bacana. Também tem a parte de mistério, né? Tem mortes envolvidas lá, tem morte que rola, tem um perigo a solta no Wyoming, né? Ela só vai pros cantos, né? Que Nem é pros cantos, é neve. mais ali no meio dos Estados Unidos, Eu não sei se é né? que é Wyoming mesmo, eu tô falando bobagem, é Montana. Agora eu tô meio atrapalhada. Essa Lá que tem história o pai de. fazendeiro com a filha fazendeira, a filha roteirista e a filha vítima de uma relação abusiva. Então, ó, só coisa boa. Isso me lembra, assim, a premissa de filhas com esposas diferentes. É uma série da Ruth Langan, antiga, que Hum. as filhas tinham nome de joias. E que também é Pô, um sei, eu acho que eu sei qual que você tá falando, sim. Esmeralda, Pérola, Rubi e Jade. E no Brasil ainda tinha mais um lá nos Estados Unidos que não foi publicado no Brasil. Porque a Esmeralda era a filha fazendeira que morava na fazenda, acho que no Texas. A Pérola era a filha que foi criada como dama, que se não me engano era de Boston. A Jade era a filha que ele teve com uma oriental, que era dona de um prostíbulo, e morava em São Francisco. E a Rubi era a filha com uma, acho que uma francesa, alguém de origem francesa que veio de Nova Orleans, tinha sido criada no internato e tinha um problema de disciplina. E o que não foi publicado no Brasil era o Malachita, que era um índio. Então, assim, esse homem conseguiu fazer A miscelânea, né? ele fez um censo dos Estados Unidos, assim, vamos testar tudo. E só que no Brasil nunca foi publicado o Malachita. Eu sempre fui curiosa para ler a história do Malachita. Mas enfim, isso tem Essa nada a daí, ver com a nossa. sabe que você. Eu lembro por causa dos nomes das meninas aí. Eu lembro de ter É, lido, por causa das joias. eu tenho, esse eu tenho. E É. aqui, a gente já falou deles, né? Mas como a gente está falando de pais e filhos, né? Ah, O famoso Alma em Chamas, aquele dos nomes trocados, do cavalinho, da Irlanda, da menina que era. Como é que era, gente? Era Grant, virou. Era um sobrenome, virou nossa, outro. Você fica... eles puseram um nome completamente. Aqui é o Trevor e a Adélia, e aqui é a filha deles, a Acho que a Adélia Killy. Devlin, né? O sobrenome dela, Adélia Devlin. Isso. Aqui é Devlin, mas não é o original. O É, original é outro. E eu não me pede para lembrar o original agora. eu não lembro É a também. Killy, a filha deles. Também é aquela história. Ela escreveu esse, em seguida ela escreveu O Mistério de uma Flor, tudo na década de 80. E aí, no início dos anos 2000, ali na virada, veio a história. Meu filho, Eu até falei, eu até falei que eu achava que ela estava querendo acabar o contrato dela com a Silhouette, que ela você tem que me entregar X livros. Pera aí, vamos voltar lá atrás, vamos sair fechando todas as histórias. Bem, essa turma toda aqui, deixa eu passar isso pra cá. quando você pega esse daí, eu vou falar um também. Quem leu Segredos? Segredos também. A menina é vendida pela mãe, né? Tem um astro do rock. E Esse aí é família, família boazinha. É oh, bacana. Aí, no caso, a relação dos pais é que a mãe era uma, né? Muito boazinha.
Mas esse Ô, aí a gente vai falar numa live sobre. Butantan chama, né? Oi? Essa mãe aí tinha que estar lá no Butantan, na categoria das serpentes, né? Sim, exatamente. Eita, nós. Tem, eu acho que uma outra. Deixa Ah, eu... eu acho que é a Pousada no Fim do Rio também rola, só que aí é o pai, né, que tá preso. E tem também uma A relação. gente já falou da série do Quarteto das Noivas, mas só para pegar, por quê? Os A pais. paternidade, né, é mostrada em várias faces aqui. O pai da Mark era ausente, né? Era aquele que mandava sempre uma boneca de presente, era aquele pai distante que tinha dinheiro, mas não dava afeto para a filha. Em compensação, ela casa com Carter, que é a típica família feliz comercial de margarina, exceto pelo fato que todo mundo é desastrado. Né? Todo mundo lá nasceu sem. É o gênio da falta de coordenação motora. A Emma, que é outra das onda de felicidade suprema, vem de uma relação perfeita entre o pai e a mãe e que tudo vai dar certo e não sei o quê. E ela casa com o Jack, que já não tinha tanta certeza assim se tudo daria certo na vida pelas experiências dele. A Laurel era aquela que os pais não davam a mínima para a menina. Se a menina tivesse. A menina, Sozinha, né? assim, ela se fez sozinha porque ela não queria, não tinha carinho em casa, ela achava, ela conseguia carinho e afeto na casa da Parker e estava jogada ao vento, a coitada da menina. Né? Não tinha nem como. E por isso até mesmo que eles falam que para ela estudar, foi a cozinheira, né, a senhora Grant, que dá o dinheiro para ela estudar, porque os pais não estavam dando a mínima para ela, então, né? E o Feliz para Sempre, que é a história da Parker, é o casal que todo mundo cita, né? Por não da Parker, mas os pais da Parker e os pais do Delaney são citados o tempo todo como um casal perfeito, um casal que Exemplo. se amava, um casal de que tudo dava certo, que incentivava os filhos, pilares da comunidade, que morreram no acidente de carro, né? Os dois morrem no acidente de carro. Quando a história começa, eles já estão mortos, então sempre é citado justamente o exemplo que ele deixou para os filhos. E a Parker queria um casamento, queria uma relação para ela como a dos pais. Ela só não esperava onde ela ia, ela só nunca imaginou onde ela ia encontrar isso. Né? Ó, Mas a gente já falou disso semana passada. Mais bem algum? lembrado aqui pela Suelen e pelo Renan, o pai da em Doce Vingança, o Abdul, que era, né, Eu abusivíssimo. tenho ele aqui, eu não. Mas essa história também é uma coisa bem. É muito boa essa história, né? Eu não sei se eles mudaram a capa, mas é uma capa meio verde, meio esverdeadinha. Esse aqui, deixa eu ver, gente. Cadê? É porque esse aqui, eu fui olhar, eu ia olhar no blog, porque eu Qual? sei que tem pai no meio, mas cadê? Qual história? Mostra pra gente, vamos ver. Ah, da Esperando Amor, é do Zé É, Luiz Vasquez. tá todo, assim, esse aqui é o famoso livro que o tradutor, coitado, ele pegou o trem andando, ninguém contou para ele que tinha 5, 6 histórias antes, e aí deram uma orientação para ele que virou a tradução mais doida que existe. Por quê? A gente tá aqui a Catarina Nome, né? esperando o Adri. É, É. como é Só que a Catarina aparece antes no livro. Ela é filha de alguém. Ela é filha, acho que do. Ai, Ixi, gente, eu não não vou lembro. lembrar de quem que ela é. Ela é filha de alguém que já apareceu antes. E ela chama, na verdade, Frederico. Tudo a ver, né? E o Adrian é irmão do que casa com a Raquel. E ele chama, na verdade, Nick. E desde criança, a Frederica gostava do Nick. Tanto que o título original é Esperando pelo Nick. Eu contei isso na resenha, que eu tenho sempre o hábito de olhar o título original, É, eu bonitinho. também tenho. Aí tá, Waiting for Nick. Aí eu li o livro inteiro, cadê o Nick? Eu me senti esperando Godot lá na peça. Você fica esperando Godot, cadê Godot? Godot não chega, você conversa, esperando Nick. Daí que eu fui ver, que é mais um daqueles exemplos, né? Tradução da época da nova cultural, marca registrada, né? TM. Você que se vire, você que lute para entender a Você que relação deles. lute. Mas aqui você que lute para desbravar. Mas aqui é
tem essa história também. A menina é filha e ele é irmão de um outro, todo mundo da mesma família. Chegou um comentário aí, mas o meu que travou. Você consegue ler sobre Ah, os irmãos? é que a Bruna tá falando se a gente já falou dos Queen, dos irmãos Queen, já foi um dos primeiros que a gente Falamos brevemente. citou, aí depois vai ter, a gente fez uma live falando da série toda, com ênfase no Cameron, né, do primeiro livro, e a gente vai ter uma live especial sobre os outros livros também, porque a Cada série um é dos muito livros. fofa, né? Então, É, até falou ele assim, o Ray Queen é um pai maravilhoso, mas na hora que ele morreu, ele largou uma bomba, um abacaxi na mão dos filhos e falou assim, ó, resolve aí. E aí agora, né, a gente lê os outros livros que ainda não leu. Eu li até o segundo, eu li até o livro do Ethan. Agora eu tenho que pegar o do Filipe e do Sete para ler, para poder descascar o abacaxi completamente. e Mas aí, tem o pai mais querido da face da Terra, o pai mais querido das histórias. mas antes, dá tempo, Ah, rapidinho. peraí, tem os. Aqui também tem relação de pais e filhos, até porque a cidade lá onde eles moram A tá da uma sete, confusão né? danada, né? A Ô, maldição de Hollow. esse aí vai entrar depois também na nossa live das desgraceiras, tá, gente? Por isso que. O trem aqui é barra pesada. Mas aí são os filhos tentando, e esses filhos têm relação. Tem uma família que é tradicional, tem outra família que é toda riponga, né? Toda hippie, toda em contato com a natureza e tudo para combater o mal. E agora sim, acho que a gente tem só 15 minutos para falar do Daniel McGregor, mas acho que ele aguenta, Não, né? mas você quer falar do Daniel McGregor por último e eu falo antes do Herc, que é rapidinho, pra gente falar sobre. Ah, Porque, é, imagina se eu esqueço do Hulk aí, que eu sou linchada o virtualmente. pessoal mais Fala do. tem eu aqui. Eu separei aqui um pedacinho de uma coisa, porque assim, eu não sei se todo mundo já leu Nascimento Mortal, que é uma. Porque tem muitas perguntas lá no site, aqui no Instagram, nas outras lives. Várias vezes, até quando me encontram, quando a gente vai em Bienal, essas coisas, eles falam assim: ai, por que a Nora não coloca um filho, né, para Eve, para o Herc e tal? E eu vou ler só um trechinho aqui, uma citação do livro e uma resposta que a Nora deu lá no próprio site dela sobre o porquê que não é o que vai acontecer. Ó. Vou ler aqui. Porque no Nascimento Mortal, a Mavis, ela tem um filho. E os padrinhos são a Eve e o Herc. Olha só. Eu entendi a ideia dela, eu só não acho que eles entenderam, mas tudo É, bem. olha lá. O instinto fez Eve olhar na direção que Mavis apontara. E ela presenciou em tela grande, de alta definição, uma criatura coberta por uma gosma estranha escorregar de dentro das pernas abertas de uma pobre mulher e começar a se retorcer e guinchar. Puxa vida, por Deus! Eve tornou a se sentar depressa antes que as suas pernas cedessem, sem se importar se isso a fazia parecer fresca e covarde. Agarrou a mão do Herc. Quando ele apertou com força, Eve percebeu que a mão dele estava tão úmida e pegajosa quanto a dela. As pessoas aplaudiram, bateram palmas de verdade e depois deram vivas quando a criança choraminguenta e de aparência escorregadia foi colocada sobre a barriga esvaziada da mãe entre seus seios inchados. Em nome de tudo que é mais sagrado, murmurou Eve para Herc. Estamos em 2060 e não em 1760. Não dava para eles inventarem um jeito melhor de lidar com esse processo? Amém. Foi o que o Herc conseguiu dizer com a voz fraca. Isso já explica o porquê que eles nunca vão ser pais, né? Não, do jeito que assim, do jeito que ela narra a cena, né? Que é pela percepção da Eve, parece que você tá vendo o nascimento do Alien. O sétimo, Agora, do oitavo passageiro. O oitavo agora tem passageiro. aqui agora são palavras da Nora Roberts sobre a série, né? Ela falou o seguinte: que a série é policial, né? Tanto que ela escreve sobre um pseudônimo para meio que para dissociar o nome Nora Roberts do J.D. Roberts, da J.D. Roberts, porque Nora Roberts é uma coisa mais romântica, né? Um romance romântico, não um romance policial e tal. Aí ela escreveu assim sobre o casamento, né? Eu vou ler já aqui em português, né? Deixa eu ver. Em resumo, ela diz que não é o que ela tem foco na série, né? O romance. É sobre uma policial de homicídios com um marido que é um criminoso aposentado que tem que lidar com o relacionamento deles, com o casamento e em como a Eve se envolve e lida com as suas amizades,
mas o foco é a policial de homicídios e não o romance. E que se ela colocasse uma criança lá no meio, ia ser o fim da série. Mas que o foco sempre é o policial. E em romance policial, você não tem foco o relacionamento em si. Tem o relacionamento entre os amigos, o relacionamento dela com o trabalho, com a resolução. Não é a prioridade. Não é, não vai ser e nunca será. Isso é palavras da Nora Roberts. Então, assim, gente, a gente pode tirar o cavalinho da chuva que não vai ter filho aí nem a pau. Uma que os dois vão se matar, né? Não, coitado, assim, tudo bem que essa criança ia ser assim, a carinha da criança que não sabe o que é boleto na vida. Mas ia ser a carinha da criança que ia, sei lá, talvez desencadear uma nova era da psicanálise. Não é? E até ela resolver os problemas dela e por tabela o que ia desencadear por tabela dos pais, nossa, Freud ia pedir para reencarnar. Não é? Eu ia falar assim, pelo amor de Deus, o que vai acontecer aqui? Me manda lá! Eu tenho que estudar este caso! Então, assim, a gente já esclareceu duas coisas. Que a Ivy e o Herc não vão ser pais nunca, que pais, aí, relação de pais... Ó. E, assim, uma coisa muito importante, eu vou tentar não dar spoiler, mas é o seguinte, todos os livros contam pequenos fragmentos do passado da Ivy, que ela não recorda direito, porque a Ivy, ela chama Ivy Dallas, Ivy em homenagem a Eva, a primeira mulher, vamos dizer assim, né, segundo a religião judaico-cristã, e Dallas, porque ela foi encontrada na cidade de Dallas, acho que com 8 anos de idade, com o braço quebrado, e ela diz, eu matei meu pai. Ela tinha matado o pai dela para fugir. Imagina, uma criança conseguir matar o pai para poder fugir, acho que ela deu um tiro e tal. Olha, e assim, o pai dela vendia ela para os amigos, né? Ela vivia numa situação assim absurda. Então, assim, o relacionamento que ela tem com o pai é o cão. O Herc também, só que assim, o Herc a gente também vai sabendo da vida dele, só que ele lembra. Então, assim, conforme vai passando as histórias, aí a gente vai vendo um pedacinho mais, um pedacinho mais, um pedacinho mais, mas também tem segredos do próprio pai do Herc que ele também não sabe. E dentre essas 1 milhão de segredos, existe uma teia que chega a bater perto da Ivy. Então, por isso, eu aconselho muito a ler a história na sequência, mesmo não tendo tanta ligação um com o outro, porque lá vai quebra-cabeça, né? Vai amarrando, 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 e é muito bom. Até por causa do passado dos dois, já diz o porquê que eles não querem, os dois conscientemente não querem ter filhos, né? Menor condição de ter filho, gente. Pelo amor de Deus. Deus. Aqui, ó, o Renan falou o seguinte: o pai da Frederica, lá do Esperando o Amor, lá do Esperando o Nick, o pai da Frederica é o mocinho da história Um Amor a Domar, que é a história da Natasha Spencer, ele já era viúvo, Frederica, como é a Natasha, é isso aí mesmo. Não, eu tava com a história do Mikhail na cabeça, mas não é o Mikhail, gente, só pra não lembrar. Mikhail é daquela outra parte, daquela família que é húngara, não é? Húngara, é isso? Não é húngara, é... Não, ucraniana. É ucraniana. Ai, gente, troquei tudo, desculpa. Não, menina, ó. Então, por favor, perdoem a gente, a semana foi difícil. A semana foi difícil. É que chega sexta-feira à noite... já fugiu. Chega sexta-feira à noite... Acho que a gente tá em modo automático, nós. Chega sexta-feira à noite, a gente relaxa, o cérebro relaxa junto e esquece as coisas, né? Não. E claro, agora aqui atrás. O pai mora, assim, a relação de pais e filhos mais maravilhosa que tem é a dos McGregor, no caso do Daniel McGregor, que é do coração acho que todo mundo gosta dessa família. E lamentamos muito, né, a Nora não ter mais contrato com a Silhouette. Pô, assim, será que essa altura não tem uma brechinha lá no contrato? Tudo bem que agora ela tá escrevendo outro estilo, né? Tá mais focada em distopias. Mas sei lá, imagina o Daniel McGregor numa distopia. Imagina o que essa mente brilhante faria numa distopia. A confusão que ela tá na pegada distópica, né? Então, ela ia ficar lá numa coisa no meio do caminho. Ele, peraí, que eu acho que eu posso casar aqui os dois ali. Não, mas isso não é prioridade. Não, é prioridade sim. Casamento é prioridade. Ó, Beto, eu tô só esperando você ler o ano 1, pelo menos, pra gente poder fazer a história, né? Falar sobre Agora em setembro, acho que vai sair The Awakening. Peraí, deixa eu ver o nome que eu esqueci aqui. Que é uma outra série da Nora de distopia. Não é aqui, vai sair lá nos Estados Unidos. Bora!
Nora, deixa eu te contar uma coisa, Nora. Dinheiro não é igual capim, Peraí, né? deixa eu ver. Eu tento. Ah, é 24 de novembro. The Awakening, The Dragon Legacy. O legado, né? O Nora, legado eu tô dos dragões. trabalhando, mas existem boletos, Nora. Eu não consigo acompanhar teu ritmo, não, minha filha. Não dá, Eu porque a tento, gente não lê não sonora, né? consigo, Não, e olha só, né? não sei se dá para você ver aqui, ó, isso aqui, ó. Eu adoro o Neil Gaiman, gente. É caro esses livros do Neil Gaiman. Não os livros de história, os quadrinhos, essas coisas costumam ser mais caros. Pô, né? Nora, dá uma Né? maneirada aí, né? Não é igual capim, não, gente. Você deixa, vai lá, corta, no dia seguinte, puf! Caiu uma chuva, o negócio tá do seu tamanho na rua. Então, assim, não, gente, por favor, não. Tenham pena de mim. Mas aí, aqui, vamos fechar com os McGregor antes que o Instagram decida que a gente já falou demais hoje. Fala. Para quem conhece, né? É uma família, como eu disse lá na frente, uma família unida, muito oriçada. Neste caso, tem lá guiada pelo patriarca Daniel McGregor e pela matriarca Ana McGregor. E o Daniel, todo mundo, quem aí já tem alguma intimidade com a série, sabe que ele é o casamenteiro morto da Nora Roberts. Quem não tem, aconselho, né? Tem texto no Nora Roberts Brasil, tem texto no Literatura de Mulherzinha, tem uma live que a gente fez só sobre o Daniel McGregor e as táticas infalíveis dele para casar os filhos, porque o homem era um Tinder, melhor que o Tinder, porque ele tinha 100% de match, ele não errou um casal. É verdade, tá? Então, É Tinder. e o legal de você ver, de você ler a série, ó, aqui tem todos, alguns até mais de um, né? Porque a vida é assim, a gente enquanto o livro pensa, não tenho, vou levar, chega aqui já tinha dois, aí você fica, deixa ele aqui. Que Então, mudaram as capas, né? Eles fizeram várias vai revisões. mudando as capas, assim, alguns você não acha, outros não acham. Mas o legal é o seguinte, porque a Nora contou a história de uma forma que a gente conhece a história dos filhos, do Daniel casando os filhos. Depois a gente conhece a história de como o Daniel se casou, porque ele teve que ser casamenteiro em causa própria, e a Ana, como boa representante do sexo feminino escrito pela Nora Roberts, fez o Daniel cortar vários dobrados do xadrez clássico McGregor por cada um trabalhou para ele casar. Acho que até por isso ele deve ter enfiado na cabeça dele. Ninguém dos meus filhos vai conseguir arrumar um marido ou uma esposa sozinhos, porque se eu demorei, todo mundo vai dar ruim. E, né, eu acho que ele partiu desse princípio. Se eu penei, todo mundo, eu vou facilitar a vida dos outros. E o mais legal é que a gente vai vendo as gerações, né? Porque a gente chega até os netos. Então a gente vê 3 gerações: o Daniel casando, os filhos dos filhos casando, e como o Daniel não se contém, os agregados casando. Ele vai Né? casando. Ele não pode ver alguém que ele quer casar, entendeu? O Santo Antônio deve ter olhado para ele e falado assim: que bom, tem uma caixa aqui, filho. Casa os outros para mim enquanto eu vou cuidando de outras coisas. Cuida disso aí para mim. Porque ele não podia ver. Ele casa os filhos, aí lá pelas tantas ele descobre que quem que é, gente? É a Shelby, que é Campbell, que ele rosnou quando soube que é Campbell, porque Campbell e McGregor são inimigos históricos. Ela tinha um irmão, o Grant, aí descobriu, ele vai piar, o cara já é antissocial, ele vai piar lá no casamento, na história também, ele vai dar a O opinião dele, farol, né? né? É o do Ele vai, farol. vai colocar o selo de confiança. Não, esse casamento tem tudo para dar certo. Da É o do mesma farol. forma, como mais à frente, É o do ele farol. vai piar no casamento da filha do Grant, que é a Sibyl, que é a personagem que eu acho mais. Eu adoro a Sibyl. E é o único que eu ainda falta reler para colocar no blog. Que ele vai piar no casamento dela, que é agregada, porque ele simplesmente ele precisa. Entendeu? Ele, como bom pai, ele precisa cuidar dos filhos. E ele precisa que os filhos sejam casados para darem netos para Ana. Tudo Não é para pra ele, não. Tudo para Ana. tudo pra Ana. E aí a gente pode ver os filhos rebelando-se quando ele tentava e depois vendo ele fazendo as mesmas táticas ou táticas semelhantes com os filhos dele, ficando assim, ele vai casar. Não, teu pai já escolheu, você sabe que isso não vai dar certo. E aí, assim, ver os filhos virarem pais é bem legal, porque a gente vê alguns com uma relação mais próxima entre pais e filhos, outros como o Grant, que como o Grant sem filho já era engraçado, porque ele era um mau humor em pessoa. Ele como pai, lidando com um candidato a genro que era tão ranzinza quanto ele, é perfeito.
Ó, gente, Tá quase acabando, né? Ó, corri pra dar... vou só falar um negócio aqui pro pessoal. Eu e a Beta, a gente tá com um projetinho que eu ainda não vou contar qual que é. Sexta-feira que vem, eu acho que a gente já conta. A gente tá com um projetinho semana a gente ia inédito. contar, mas É, aí não... que ainda não vai dar tempo, é que tudo depende do servidor, onde tá o site e tal. Então, assim, a gente vai fazer uma coisa que vocês vão gostar muito, não tem aqui. Não vimos ninguém que faça a mesma coisa. Então vai ser uma coisa bem legal, né, Beta? Vai ser bem ainda Quem gosta de Nora Roberts. Uau. É só para ninguém virar e falar, vocês prometeram que ia falar assim, a gente prometeu, só que aí no meio do caminho a noiva Harper resolveu entrar na TI e falar, não. A noiva Harper, ela dá uma desenroscada. A noiva Harper não liberou pra gente contar. Então a gente tá negociando a liberação com ela. Na sexta-feira que vem a gente já fala sobre isso. Nossa, deu uma escurecida aqui no celular, eu achei até que ia desligar. Vai desligar não desliga ainda não. Falando em noiva Harper, claro que tem que haver alguma manifestação. Falando na noiva Harper, o vídeo já se manifesta aqui. Então, gente, muito e aproveitando que a gente tá com um tempinho, né? Pelo menos pela loja aqui, ainda obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Beta. Pela participação. E só falando, pessoal, se tiver ideia de assunto para live, manda pro Instagram, manda por DM, manda do Literatura de Mulherzinha, manda no Nora Roberts Brasil, porque a gente tá fazendo as ideias e, na medida do possível, elas vão saindo, né? Sim. Tem a ideia já de capas toscas ou aquelas capas de livro que a gente vai falar, quê? A gente ainda vai voltar em alguns livros antigos do baú da Nora, igual a gente fez o Amor Maior que Tudo e A Ilha dos Deuses. E a Ilha dos Deuses. Tem o pessoal brincou, personagens irritantes que a gente gostaria de mandar para o meio do Oregon, nós também vamos fazer. Então, ó, teve ideia, manda pra gente. Que a gente a live das desgraças, né? Pegar esses livros que acontecem também. Desgraças todas. Aquela live que fala assim, olha, Nora hoje resolveu falar assim, vai dar tudo errado na vida desse personagem aqui, simbora. E nós vamos atrás pra contar. Então, muito obrigada, especialmente pela paciência, porque essa semana Tico e Teco e as Beta Divertidamente estão tudo doidos. Os meus também, hoje eles pediram férias, eles estão tudo numa happy hour e me largaram sozinha aqui. Eles saíram tudo, tá vazio. Não. Fazer um chazinho e vou dar para todo mundo ficar manso aqui daqui a pouco. E antes que a gente acabe, feliz Dia dos Pais aí para quem é pai e tá acompanhando a gente, para os pais de vocês, para o meu pai, pro pai da Rosana, porque tá chegando a data, domingo foi a inspiração do nosso bate-papo de hoje, entre outras coisas que a gente acabou falando aqui. Então, feliz Dia dos Pais aí para todo mundo. E feliz Dia dos Pais para as mães que são pais também, tá? A Renan já deu uma ideia aqui dos personagens irritantes. Pode deixar que a gente não vai esquecer não, viu, Renan? Os personagens não, mas é bom. Mas por via das dúvidas, lembra de novo, porque assim, a gente não vai esquecer, mas por via das dúvidas, fala mais isso. Tá bom, gente? É isso. Então... Ó, tchau pra vocês. Muito obrigada. Obrigada, Beta. Obrigada a todos. Obrigada, Rose. Vou falar o nome de todo mundo, porque sempre a gente acaba esquecendo alguém. Então, ó, eu agradeço a presença de todo mundo e até sexta que vem. Tchau, tchau, Beta. Até sexta que vem. Tchau. Até sexta.